Como é bom poder falar da palavra de Deus, como é bom poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo o que Ele fez por nós e tem feito ainda hoje. Como é bom poder verbalizar as Escrituras e como é bom poder falar de Jesus Cristo para a vida das pessoas. Eu acredito que não há ou não deveria haver uma riqueza maior do que para nós seres humanos verbalizarmos verdades acerca de Jesus, tratarmos da palavra de Deus e deixar que o Evangelho transformasse e transforme as nossas vidas e outras pessoas sejam impactadas pelo mesmo Evangelho que nós fomos impactados. Cidades impactadas pelo Evangelho, mais uma vez, o tema da minha mensagem, esta é a segunda parte, já trouxemos aqui uma primeira parte, esta é a segunda parte onde nós vamos ver cidades sendo impactadas. Talvez nem toda a cidade na sua amplitude, dependendo do caso aí, mas muitas cidades por inteiro mesmo sendo impactadas pelo poder de Deus e a sua palavra, pelo Evangelho da salvação, pelo Evangelho que muitas vezes vai confrontar o homem mesmo, vai haver confronto direto do Evangelho ao ser humano, por quanto da pecaminosidade do ser humano, por quanto da rebeldia do ser humano às Escrituras ou à voz de Deus, ao comando de Deus, à palavra de Deus, e nós precisamos tratar disso, nós precisamos adentrar as páginas da Bíblia Sagrada, entrar em algumas cidades para ver como que as pessoas se comportaram quando o Evangelho lhes for pregado. Então, nessa segunda parte, nós queremos falar um pouco sobre mais duas cidades e pessoas que foram impactadas sim pelo Evangelho, pessoas que receberam a palavra de Deus, pessoas que ouviram falar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quais foram as suas atitudes, quais foram as suas ações, e isso vai determinar também o nosso curso, o que nós podemos fazer, quais são as nossas atitudes e também como devemos, como pregoeiros do Evangelho, nos comportarmos e o que podemos esperar das pessoas. O próprio Cristo, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e eu quero pegar justamente esse versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então é a toda criatura, nós não podemos fazer distinção das pessoas. A quem pregar, será que eu prego para esse? Será que eu não prego para aquele? Será que eu prego para este homem? Será que eu não prego para esta mulher? Será que eu evangelizo o rico? Será que eu prego somente para os pobres? Enfim, Jesus mandou que levássemos o Evangelho dele, a salvação através somente da obra vicária de Cristo, que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. E nesta segunda parte, eu quero estar falando aqui sobre a cidade de Cesareia, a portuária, um lugar de comércio, um lugar onde, com certeza, ali uma cidade desenvolvida, uma cidade influente, uma cidade sendo rota de comércio, aonde o Evangelho está sendo pregado. Pelo menos uma casa, nós vamos ver aqui a força do Evangelho, o poder do Evangelho e também a decisão das pessoas acerca do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então nós vamos ver aqui Atos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Então nós vamos fazer aqui uma leitura bem extensa. É importante que as pessoas tenham prazer na leitura bíblica, é importante que as pessoas aprendam a ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e Isaías vai dizer: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem parou para ouvir, quem parou para escutar aquilo que estávamos pregando? Então nós precisamos ler as Escrituras, principalmente quando estamos pregando o Evangelho, quando estamos falando da palavra, verbalizando as Escrituras, precisamos da leitura bíblica. Atos 10, do 1 a seguir, diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome ou sobrenome Pedro.
Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então eu quero pegar aqui do versículo 1 até o versículo 8, a primeira sessão aqui da casa onde o evangelho está sendo pregado, na casa de Cornélio, ou melhor dizendo, onde vai ser pregado na casa de Cornélio. Então nós temos nada mais, nada menos que um centurião, né, um chefe aqui de alguns soldados, aí aproximadamente 100 soldados. Nós temos aqui uma pessoa a qual o texto mesmo vai dizer que ele é uma pessoa piedosa e temente a Deus. Então nós vemos que o evangelho está sendo pregado justamente para pessoas piedosas e tementes a Deus, uma pessoa que fazia esmolas, uma pessoa que com toda a sua casa era temente a Deus, era piedoso. Enfim, é esse grupo ou a essa característica de pessoa que o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado agora, e nós também precisamos verificar quem são as pessoas que estarão ouvindo a palavra de Deus, né? Porque se o evangelho está sendo pregado para uma pessoa piedosa, temente a Deus, que fazia de contínuo esmolas, né? Dava esmolas, era uma pessoa que se importava com a vida alheia, e mais, que de contínuo orava a Deus. Observa que nós não estamos falando aqui de alguém que já faz parte da comunidade da fé. Nós estamos falando de um gentil, porque Cornélio é gentil, ele não é judeu. Mas nós vemos aqui que o evangelho precisa ser levado até essa pessoa, né? E ele tem uma visão de um anjo vem trazendo uma mensagem para ele, dizendo: olha, as suas orações, as suas esmolas têm subido diante de Deus, mas você precisa ainda receber o evangelho. Observa que o anjo não prega o evangelho, o anjo não prega a palavra de Deus para Cornélio, simplesmente dá um direcionamento, né? Dá um norte para que Cornélio enviasse alguém até a casa de Simão Curtidor, onde Pedro, o apóstolo Pedro, estava. Então nós vemos aqui claramente o ministério angelical agindo em favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? E ele convoca ali os seus criados, pelo menos 2, mais um soldado piedoso também, e esses agora vão até a casa de Simão Curtidor, atrás do apóstolo Pedro. Então nós vemos aqui que nós precisamos pregar a palavra sem distinção de pessoas, e é por isso que antes disso acontece algo tremendo com a vida do apóstolo Pedro. Mas vamos entrar aqui na segunda sessão dessa primeira cidade aqui, a partir do versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Aqueles 3 que eu falei, os 2 servos e o soldado de Cornélio. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Observa o direcionamento do Espírito Santo para levar as pessoas até o apóstolo, para que ele voltasse até a casa de Cornélio e pregasse o evangelho de Jesus Cristo. 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. 2 coisas aqui, pelo menos 2 coisas. Observa uma coisa: o apóstolo Pedro, ele está em uma determinada localidade, Cornélio está em outra totalmente contrária, vamos dizer assim, opostos, 2 lados opostos, ou 2 lugares opostos, melhor dizendo. Mas nós vemos a ação do Espírito Santo trabalhando nos 2 lugares distintos, porém o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O próprio Espírito, ele vai dizer para Pedro: olha, esses 3 varões que vieram aqui, eu enviei. Então é a ação do Espírito Santo para que nós possamos pregar o evangelho, e eu vejo aqui o Espírito Santo trazendo pessoas para que recebam a palavra de Deus. Uma certa feita eu estava ministrando na cidade de Osasco, estava ali no centro, na verdade no centro, evangelizando ali junto do shopping ali. E depois de um tempo, uma certa pessoa que estava do meu lado, uma certa mulher, ela disse que estava do outro lado, ela estava lá em cima, na Autonomistas,
e ela foi movida pelo Espírito Santo para descer até o calçadão de Osasco para ouvir o Evangelho. Pregamos o Evangelho, e na verdade aquela mulher missionária estava afastada dos caminhos do Senhor. Pregamos, é lógico, o Evangelho, entre aspas, né? Mas falamos para ela a condição que ela estava. Infelizmente não quis dar muito ouvidos, mas Deus sabe que fizemos a nossa parte ali. Mas eu vejo aí a ação do Espírito Santo. Enquanto eu estava pregando em uma localidade, o Espírito Santo estava trabalhando em outra. Então eu posso falar sim com convicção, eu posso falar aqui com autoridade referente a essa direção do Espírito Santo, trabalhando em dois lugares distintos ao mesmo tempo, para que pessoas ouçam o Evangelho. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele move com certeza Cornélio para que envie ali pessoas para chamarem o apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, fui eu que enviei, não foi outra pessoa, não é de outra parte que esses homens estão vindo aqui, eu enviei-os. Então nós vemos a ação direta do Espírito Santo na obra missionária e, é claro, na pregação do Evangelho. Versículo 24 vai dizer: no dia seguinte chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha a decisão de Cornélio, não era somente ele receber a palavra de salvação, mas ele também colocar ali os seus parentes, amigos, amigos mais íntimos, pessoas da sua casa, pessoas que eram ali amigos íntimos também, para que ouvissem a palavra. Nós vemos este homem, a ação deste homem, a ação que muitas vezes nós como cristãos não tomamos, isso para nós até tem que soar como uma vergonha. E nós precisamos fazer isso, pregar o Evangelho, independente para quem seja. Cornélio entende isso, vamos dizer assim, e ele chama não somente os seus parentes, aqueles que faziam parte da sua parentela, mas também ele chama amigos mais íntimos para ouvirem o Evangelho. Seção de número 3, nós vamos ler do 34 ao 36. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então nós vemos aqui, Pedro não perdeu a oportunidade de anunciar a Jesus para Cornélio, para os parentes de Cornélio e para os amigos mais íntimos de Cornélio. E é isso que nós temos que fazer: pregar o Evangelho anunciando a Cristo. Um Evangelho onde Jesus é deixado de lado é um Evangelho falsificado. Nós precisamos mostrar para as pessoas em todas as nossas pregações, de uma forma ou de outra, não importa onde a gente comece, mas apontar para Cristo, o nosso Senhor. E Pedro vai dizer: este é o Senhor de todos. E temos que ainda falar para as pessoas que Jesus precisa ser Senhor nas suas vidas, não somente Salvador, mas Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós vemos aqui Pedro dizendo: olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Não, Deus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas para salvar, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Então nós vemos aqui o Evangelho sendo pregado de uma forma muito poderosa, muito interessante, e nós vemos aqui a ação direta também do Espírito Santo, a obediência de Pedro, a sensibilidade das pessoas, a humildade do ser humano aqui de reconhecer que precisa receber a palavra de Deus, a palavra da salvação. Nós vamos para a sessão de número 4, aonde nós vamos finalizar aqui em Cesareia e ver o impacto do Evangelho ali em Cesareia, mais precisamente na casa de Cornélio. Sessão de número 4, versículo 44 até 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Algumas considerações aqui nesse trecho, nessa quarta sessão. Pedro está anunciando a palavra de Deus. E quando ele começa a pregar, falar de Jesus, falar da obra vicária de Cristo,
imediatamente o impacto do Evangelho vem sobre a casa de Cornélio, derramando sobre eles a efusão do Espírito Santo. E o texto é muito claro em dizer: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Mas o versículo 44 vai dizer: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observa a importância da pregação da palavra. É dessa forma que o Evangelho está sendo anunciado, que o Espírito Santo será derramado sobre a vida de todos quantos crerem para a salvação. E nós vemos aqui a obra de Deus, o poder de Deus sendo manifesto na casa de Cornélio. Cesareia impactada com o Evangelho. Eu duvido que Cornélio e os demais que receberam a efusão do Espírito Santo deixaram de anunciar em Cesareia Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de todos. Eles falaram línguas, magnificaram a Deus, e Pedro, é claro, trazendo agora essas pessoas para o batismo de arrependimento. Mas houve ali uma ação direta da parte de Deus, derramando sobre Cornélio e todos que estavam ali na casa o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Então o impacto na cidade de Cesareia foi tão grande que não teve como o Espírito Santo não ser derramado. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar de Deus, para que pessoas recebam a efusão do Espírito Santo e sejam impactadas, sejam transformadas, sejam cheias do poder de Deus e comecem também a anunciar a palavra de Deus. Mas nós temos o versículo 48, que é um versículo chave para as nossas vidas: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Por que Cornélio pediu que Pedro e mais alguns ficassem com eles por alguns dias? Para fazer o discipulado. Lembra lá o que o Senhor fala em Mateus? Fazer discípulos de todas as nações. Está aqui. Essas pessoas entenderam que precisavam um pouco mais serem discipuladas, serem ensinadas, serem melhores instruídas, e nós precisamos ter conteúdo para instruir a vida das pessoas. A segunda cidade que eu quero falar nesta ministração, Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vemos aqui, o evangelho está sendo pregado em Antioquia. Tanto Barnabé quanto Saulo, eles vão até Antioquia e começam a evangelizar. Durante um ano, eles estão ali ensinando, estão discipulando, estão pregando a palavra, estão orando com as pessoas. E nós vemos o resultado do impacto do Evangelho em Antioquia, a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós vemos que agora o impacto na cidade de Antioquia foi tão grande, que agora esta cidade está abrigando nada mais, nada menos aquela que seria uma igreja missionária, que estaria enviando o maior de todos, ou o segundo maior de todos missionários, é claro que o primeiro é Cristo, mas o segundo maior missionário de todos os tempos, que é o apóstolo São Paulo, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então nós vemos que o impacto do evangelho na cidade de Antioquia foi algo assim tremendo, maravilhoso, glorioso, a ponto desta cidade agora estar abrigando nada mais, nada menos que uma igreja missionária, uma igreja onde os dons estavam sendo derramados, onde tinha profeta, tinha doutores, ou seja, o ministério do ensino estava em alta. É o que Paulo vai trazer para nós lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, que o Senhor Jesus Cristo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros
outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então nós vemos aqui uma igreja agora missionária em uma cidade que for impactada pelo Evangelho, e nós precisamos fazer isso, crer que Deus ainda nos dias de hoje vai levantar pessoas e enviar para certas localidades, e essas localidades vão ter assim, um destaque, vamos colocar dessa forma, um destaque, né, dentro da própria obra missionária, da obra evangelística, para pregar o Evangelho de forma missionária, levantando aqui pessoas na direção do Espírito Santo. Observa que mais uma vez nós vemos o que? O governo do Espírito Santo. E é justamente isso que nós precisamos fazer, e é justamente isso que nós precisamos observar. Como foi nos dias passados, precisamos trazer para os dias de hoje. A igreja continua carente, necessitada da direção do Espírito Santo, tanto para a sua obra interna, como nós vemos aqui no versículo 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Nós vemos aqui o próprio Cristo dando os ministérios, os ministérios aqui, os dons ministeriais, melhor dizendo, para esta igreja. Então era a igreja que tinha os dons ministeriais, e nós vemos que esta igreja, por ter os dons ministeriais, era uma igreja que estava fluente, era uma igreja que estava crescendo, e era uma igreja que precisava assim estar enviando pessoas para levar o Evangelho a outras pessoas. Era uma igreja onde o jejum, a prática do jejum estava ali, era uma igreja onde estava ouvindo a voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia, pelo impacto do Evangelho, se tornou sensível à voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo determinava, Antioquia fazia, e nós também precisamos da mesma forma estarmos assim, sensíveis à voz do Espírito Santo. Versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então nós vemos o impacto da palavra de Deus, o impacto do Evangelho na cidade de Antioquia. Primeiro o Evangelho chega, mas depois nós vemos que agora o Evangelho precisa também ser expandido, ser levado para outras localidades por intermédio daqueles que estão em Antioquia. Esta é a segunda cidade que eu tenho para dizer nesta segunda parte, de cidades impactadas pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, quando chega trazendo impacto, chega trazendo poder, chega trazendo conversão de vidas, pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, e o poder de Deus caindo, sendo derramado. E é claro, o Espírito Santo estava ali, o nome de Jesus estava sendo engrandecido, estava sendo magnificado. Nós precisamos olhar para estas cidades, para trazer este mesmo Evangelho para os dias de hoje, aonde infelizmente muitas igrejas, muitas denominações já não andam mais sensíveis à voz direta do Espírito Santo, já não estão pregando o mesmo Jesus da Bíblia Sagrada, já não estão se preocupando verdadeiramente com a transformação de vidas e de almas, já não estão mais procurando viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E eu quero que você reflita sobre isso, eu quero que você medite sobre isso, eu quero que você faça uma análise daquilo que eu trouxe aqui nesta segunda parte, deste tema, cidades impactadas pelo Evangelho. Eu quero que você faça uma análise. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e você precisa analisar se o que eu trouxe aqui nesta mensagem condiz com a palavra de Deus. Isso também faz parte da pregação do Evangelho. Isso também pode determinar como que as localidades, as cidades vão ser impactadas pelo Evangelho. E nós devemos também falar para as pessoas: analisa a mensagem que você está ouvindo. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te ilumine, que Deus venha trazer assim elucidação para a tua vida, entendimento espiritual para a tua vida, e que você também pregue o Evangelho de Jesus Cristo. E se você ainda não se converteu ao Evangelho, que através dessa palavra você faça uma reflexão e medite: será que vale a pena ficar sem Jesus? Ou será que você precisa entregar a sua vida? Se você precisa, entregue a tua vida a Cristo Jesus o quanto antes. Faça que nem Cornélio, era um homem temente, era piedoso, fazia esmolas, orava, mas precisava de Jesus. Amém? Deus te abençoe com esta palavra.